Boa noite, amada igreja. Quão bom é estarmos aqui reunidos na casa do Senhor, né? O Senhor é tão bom para as nossas vidas. Incontáveis são as bênçãos que tem nos perseguido. Quando a gente enxerga de um lado, enxerga para o outro, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem dado o ar que nós respiramos. E que nessa noite nós possamos entrar aqui no espírito de adoração ao Senhor, render graças e louvores a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou ler um texto aqui da palavra de Deus, que está lá em Sofonias 3,14, tá? Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o teu coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. E essa primeira música fala sobre alegria. Então que vocês possam estar se colocando de pé, né? Vamos animar aí para a gente louvar ao nosso Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Aleluia, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Agora a gente vai para o nosso momento de oração, né? Um momento tão importante. O momento que a gente coloca as nossas súplicas diante do Senhor. Momento que a gente pede perdão pelos nossos pecados, que a gente coloca diante do Senhor com um coração assim disponível, aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E para isso eu vou chamar o irmão Fábio aqui. Boa noite, irmãos. Então, que privilégio temos, né, no final de tarde, no final de domingo, nós estarmos aqui reunidos, poder louvar o nome do nosso Deus e também levar nossas orações até Ele. Então, vamos nos curvar diante do nosso Deus em oração. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, por esse dia de hoje. Obrigado porque a Tua misericórdia se renova a cada dia em nossas vidas. Obrigado pela salvação, ó Deus, por o Senhor ter enviado o Seu Filho, ó Deus, para morrer
igreja, Deus, nós temos a plena convicção, ó Pai, que nós estamos caminhando para o céu, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, se porventura em nosso meio tiver algum irmão, ó Deus, desanimado, às vezes, ó Deus, que perdeu a alegria da salvação, que o Senhor possa fortalecer esse irmão, ó Pai, que o Senhor possa dar a ele, ó Deus, clareza dessa dádiva, ó Deus, que é ser salvo, seu filho, teu filho, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, por essa igreja, oramos, ó Deus, pelo pastor, pelo nosso líder, que o Senhor possa abençoar a vida dele, ó Deus, que ele possa, Deus, ter sabedoria com cada grupo, com cada líder, ó Deus, e que essa igreja, ó Deus, cada líder, ó Deus, possa sempre estar ciente, ó Deus, que tudo, ó Deus, tem que ser para a honra e para a glória do teu santo nome. Que o Senhor possa ir acrescentando os irmãos que ainda não conhecem a tua palavra, que cada um de nós, ó Deus, tenha esse desejo, ó Deus, de pregar a tua palavra, Deus, de levar o teu evangelho até os confins, Deus, que nós possamos cumprir o vídeo, ó Deus, ter amor pelas almas, ó Pai, sempre que tivermos oportunidade, pregar, ó Deus, pregar o amor, pregar a salvação, ó Deus. Também oramos pelos nossos missionários que têm cumprido o vídeo, ó Deus, têm ido ao campo, ó Deus, têm abandonado seus trabalhos, suas famílias e têm cumprido a tua palavra, Deus, têm cumprido esse vídeo, ó Deus, que às vezes custa muito caro, Deus, que é abrir mão, ó Deus, de suas vidas em prol do reino, Deus, em prol da tua palavra, do evangelho. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, dando a eles condições financeiras, ó Pai, cada um de nós, sempre que pudermos, ó Deus, ajudar financeiramente também através das nossas orações. Te pedimos, ó Deus, uma bênção especial por cada irmão, ó Deus, cada enfermo, cada um que tem precisado de Ti, ó Deus. Que o Senhor possa usar, ó Deus, os médicos, a medicina, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Também pedimos, ó Deus, pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um deles, ó Deus. Nós sabemos que toda autoridade, ó Deus, é instituída por Ti, ó Deus. Então, que eles possam ser sábios, ó Deus, para que o Seu povo não venha a perecer, Senhor. Também oramos, ó Deus, por esse culto, que o Senhor possa trazer a Tua palavra, ó Deus, ao encontro da nossa necessidade, que nós possamos não ficar só no nosso intelectual, ó Deus, nosso conhecimento, mas que nós possamos, ó Deus, aplicar em nossas vidas, ó Deus, que nós possamos frutificar, ó Deus, isso para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. É que te pedimos, ó Pai, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, então. Pela minha
você pode aplaudir ao Senhor. Vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Que alegria, irmãos, cantarmos esse louvor com essa convicção, com essa certeza, com essa viva esperança no nosso coração. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ressuscitou o Senhor. E Ele vive pelos séculos dos séculos. Esta é a esperança da igreja, essa é a nossa esperança, nós os que cremos no Senhor. Amém? Quero ler aqui um versículo da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no versículo 11, diz assim: isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. E nós podemos contemplar a cada dia aquilo que tem vindo do Senhor.
para as nossas vidas, e isso tem maravilhado o nosso coração. Então, com muita alegria, neste momento ainda de adoração, de louvor ao nome do Senhor, nós queremos dar a oportunidade para todos os irmãos, membros da igreja, que vieram preparados com seu dízimo, com a sua oferta, e desejam neste momento com muita alegria, não por constrangimento, não por obrigação, mas entendendo que é um ato de fidelidade para com o Senhor, né? E dedicando a Ele com essa lembrança no nosso coração. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós, amém? Os queridos que nos visitam, que nos alegram com a sua presença nessa noite, não se sintam constrangidos neste momento, não se sintam obrigados a participar, é um momento da igreja. Se você entende e deseja que deve fazê-lo, faça, mas faça com alegria, não constrangido, não obrigado por ninguém, mas faça isso com muita alegria no seu coração, e que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. E depois nós vamos estar apresentando então os nossos visitantes para a igreja. Então, se você veio preparado nessa noite, enquanto o Marcelo faz ali um prelúdio musical, os irmãos poderão dedicar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Querido, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa que temos de contribuirmos, ó Deus, com a tua obra, de contribuirmos, Senhor, para a manutenção da tua casa, Pai. Obrigado pela vida de cada ofertante, de cada dizimista, cada irmão que tem compreendido, Senhor, este privilégio. E obrigado porque podemos fazer isso com alegria, não constrangimento, Senhor. E enquanto dedicamos o nosso dízimo, a nossa oferta, Pai, lembrando no nosso coração as coisas que vêm de Ti para as nossas vidas a cada dia. E isto é algo maravilhoso para nós. Que Tu agora contemples o nosso coração, Senhor, nesse momento. Um coração jubiloso, um coração, Senhor, que exulta de alegria do Senhor. Que Tu receba a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Obrigado por tudo que já vivemos neste culto, até este momento, Pai. Pedimos que o Teu olhar de amor permaneça pousado sobre as nossas vidas, e que este culto ele possa ser agradável ao Teu coração, e que acima de tudo, Senhor, e em primeiro lugar, ele possa promover a Tua glória. Assim te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós queremos conhecer então todos os queridos que estão nos visitando nessa noite, aqueles que nos dão o prazer da sua presença pela primeira vez. Quem está nos visitando pela primeira vez, só sinaliza com a mão assim para nós, por favor. Aqui nós temos uma visitante, que alegria, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Aqui desse lado, mais algum visitante pela primeira vez também. O pastor então vai estar entregando em nome da igreja um mimo para você, demonstrando toda a nossa alegria, todo o nosso carinho pela sua presença. E os demais que estão nos visitando já pela segunda, terceira, quarta vez, né? Sejam muito bem-vindos também, que vocês possam se sentir muito bem no nosso meio, e que Deus possa abençoá-los grandemente, em nome de Jesus, amém? Pastor, com quem é a palavra agora? Já é com o irmão?
É com o senhor mesmo? Então que Deus o abençoe, pastor, que Deus o conduza agora na ministração da palavra e que mais uma vez, né, o estudo possa trazer edificação espiritual às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Irmãos, nós estamos aqui numa série de mensagens, já estamos aí caminhando para o final da primeira carta aos Coríntios. A gente começou lá no capítulo 1, está no capítulo 15 hoje, a gente vai começar o capítulo 15, tratando aí do tema da ressurreição. Então eu gostaria já, sem mais demandas, ler o texto, versículo 1 até o versículo 11, e aí depois a gente começa a nossa conversa acerca dessa série de mensagens. Só lembrando, né, o título dessa série de mensagens que a gente começou lá em abril é Cruciforme em Formatação, né? Ou seja, nós estamos tentando olhar para a primeira carta de Coríntios a partir da forma da cruz, a partir do modelo da cruz, e a partir do modelo da cruz perguntar como nós cristãos devemos ser formatados ao modelo da cruz. E para isso estamos então fazendo aí a exposição textual, né? Começamos lá no capítulo 1, já estamos no capítulo 15, né? Lembrando que 1 Coríntios tem 16 capítulos, então eu acredito que até final de novembro a gente finaliza aí essa primeira carta aos Coríntios. Então capítulo 15, versículo 1 a 11, diz assim: Irmãos, eu venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiveram a palavra, assim tal como preguei a vocês, a menos que alguém tenha crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, os quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, visto também a mim, como um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E a sua graça me foi concedida, e ela não se tornou vão. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Nós queremos colocar, Jesus, o nosso coração diante do Senhor, diante da Tua palavra, nessa noite de ceia. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo ministre as nossas vidas, por meio dessa palavra da ressurreição de Cristo Jesus. Deus, nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração, abrimos, ó Deus, Pai, a nossa existência, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O título da mensagem é A Realidade da Ressurreição de Cristo. Isso porque nós entendemos que o capítulo 15, aqui de 1 Coríntios, Paulo procura justamente estabelecer o fato de que Cristo ressurgiu e está ressurreto. O livro Surpreendido pela Esperança, de N.T. Wright, inicia com dois questionamentos, que são questionamentos que perspassam toda a existência humana, e tem a ver com questionamentos que a gente faz na nossa existência. O primeiro questionamento é o que nós esperamos, qual é a nossa esperança, o que nós cremos, o que esperamos. E o segundo é o que faremos ou o que estamos fazendo enquanto nós temos essa esperança. O que estamos fazendo enquanto esperamos o que esperamos. A resposta a ambas as indagações pode ser respondida de diversas formas. Isso a depender da crença pessoal de cada um.
A forma com que enxergamos o futuro, e com isso eu ressalto a experiência da morte e da pós-morte, diz sobre como vivemos e enxergamos também a nossa fé. Os versículos 12 e 34 desse mesmo capítulo, capítulo 15 de Coríntios aqui, mostram justamente a incerteza desses da igreja de Corinto acerca do pós-morte, da morte e do que aconteceria com o corpo nessa pós-morte. Olha o que o texto diz no versículo 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Ou seja, dentro da igreja haviam alguns que criam que não havia ressurreição dos mortos. Versículo 35, não 34, diz assim: mas alguém dirá, como que os mortos ressuscitam? Ou com que corpo esses mortos virão? Percebam então que havia na igreja de Corinto aqueles que negavam primeiramente a existência da ressurreição e outros que demonstravam uma certa incerteza quanto à materialidade ou à questão corpórea da ressurreição. A morte para a gente, e não só para a gente, na época também, a morte é lidada muitas vezes como um tabu. Ontem mesmo a gente estava aqui na aula, né? E alguém falou a palavra defunto. Às vezes é uma palavra que já nos assusta, só de falar. A pessoa não quer falar defunto, não quer falar morto, né? O falecido, né? Foi até trocada a palavra por falecido, né? Mas isso por quê? Justamente porque a gente tem a dificuldade de lidar com a palavra morte ou com a morte. Ninguém deseja morrer. Todo mundo gostaria e gosta de a todo momento lidar com esse inimigo, enfrentar esse inimigo. Isso é o ciclo natural da vida. A pulsão da vida, ela é normalmente mais forte do que a pulsão da morte em nós. É assim que Paulo se referencia à morte, como a nossa inimiga. Versículo 26, Paulo diz o seguinte, que o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte há de ser destruída. A sentença final já foi dada, ela já foi vencida por Cristo Jesus, mas nós ainda temos que lidar com essa palavra, ainda temos que lidar com a própria factualidade, com a própria morte em si. Enquanto ela continua sendo a nossa inimiga, nós lidamos então com essa questão que nos atinge na nossa existência. A nossa visão acerca daquilo que nós esperamos, da nossa esperança e daquilo que fazemos enquanto esperamos, está diretamente relacionado com o que nós cremos acerca da morte. Porque o que nós esperamos, ou como vivemos enquanto esperamos isso, tem a ver com como nós vemos a morte. Quem é a morte para a gente? Como a gente lida com a experiência da morte? No texto de 1 Coríntios 15, aqui nós temos aqui o terceiro maior capítulo do Novo Testamento e o maior capítulo da primeira carta aos Coríntios. E esse capítulo ele lida nos seus 58 versículos acerca do tema da ressurreição. O que é a ressurreição? O que ela nos ensina? Qual é a nossa experiência com a ressurreição? Quando ressuscitaremos? O que quer dizer que nós ressuscitaremos? Esse capítulo é então um compêndio de instrução teológica e histórica e que nos traz uma certeza: a ressurreição existe. E é isso que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite. O capítulo 15 desenvolve então esse tema, o tema da ressurreição. Todos os temas que a gente viu até aqui, até o capítulo 14, são de importância e possuem a sua importância. A gente já viu acerca da divisão da igreja, do irmão sendo disciplinado dentro da comunidade, acerca dos comportamentos esperados dentro de um culto, acerca daquilo que, os comportamentos inadequados, acerca da ceia do Senhor, da solteirice, do divórcio, de vários temas.
Mas agora nós chegamos naquilo que eu entendo que é o clímax dessa carta, o capítulo 15. Talvez o tema mais importante, um tema extremamente essencial para nossa fé e para aquilo que a gente crê. Nos outros temas que a gente conversou, a gente pode até ter as nossas divergências, pode ter as nossas diferentes opiniões acerca do que o texto diz aqui ou ali, mas esse texto é um texto crucial na forma com que a gente enxerga a fé, no Evangelho, porque se trata do próprio Evangelho sendo discorrido no capítulo 15 de 1 Coríntios. O capítulo se desenvolve em 3 secções ou 3 divisões principais, e a gente vai lidar com a primeira dessas divisões. A primeira divisão, do versículo 1 a 11, Paulo discorre justamente sobre o tema da ressurreição e o fato de que o tema da ressurreição é uma realidade. Ele não coloca como possibilidade, mas como uma realidade. Versículo 12 a 34, que a gente vai ver na semana que vem, Paulo fala justamente sobre as consequências da crença e da descrença na realidade da ressurreição. E por fim, versículos 35 a 58, Paulo trabalha a respeito da natureza da ressurreição ou do corpo glorificado. A verdade principal nesse capítulo é o seguinte: Jesus ressuscitou. Jesus está ressurreto. R.C. Sproul diz o seguinte, que um cristão não é um cético. Um cristão é uma pessoa que tem no seu coração um coração inflamado com a certeza da ressurreição. Nos versos que nós leremos, do verso 1 a verso 11, a gente vê aqui 3 subdivisões. Versículo 1 a 2, ele traz a introdução do tema. Versículo 3 a 7, ele traz o argumento teológico e histórico acerca da ressurreição, por que a ressurreição é um fato. E do versículo 8 a 11, Paulo vai estabelecer o testemunho pessoal do seu encontro com o ressurreto. Paulo começa então no versículo 1 dizendo o seguinte: irmãos, eu venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e continuam firme. A primeira relação que Paulo estabelece aqui no verso 1 é justamente a relação do anúncio com a lembrança. Eu venho lembrar aquilo que vos anunciei. O contexto é certamente trazer a memória ativa acerca de uma doutrina que era essencial para aqueles irmãos. Os termos aqui, nos irmãos, eu venho vos lembrar, traz justamente essa relação de intimidade e de proximidade do próprio autor com os seus ouvintes ou com os seus leitores. O termo aqui para lembrar, ele remonta justamente esse lembrar-se de algo que foi revelado, mas que por algum motivo foi escapado, ou seja, se escapou, se esqueceu. Paulo quer trazer aqui a lembrança de algo que eles já sabiam. O termo pode também ter a conotação de se fazer conhecido. Ou seja, o propósito de Paulo aqui no capítulo 15 é justamente fazer com que aqueles cristãos se lembrem de um fato que é o fato da ressurreição de Cristo, que pelos seus comportamentos e as suas teologias, eles haviam se esquecido acerca desse fato. Aqui o conteúdo dessa lembrança, o que Paulo está lembrando? O conteúdo é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. E a gente vê isso por meio da repetição, tanto do termo evangelho, substantivo, quanto do verbo, anunciar. Então eu venho trazer o evangelho, anunciar o evangelho. A igreja, como Paulo já havia recebido essa mensagem, e agora Paulo quer que essas pessoas não só recebam a mensagem, mas que eles continuem firme na mensagem do evangelho. Então a primeira relação que ele traz é justamente aquilo que eu recebi, eu quero vos lembrar, e aquilo que vocês têm recebido, eu quero que vocês continuem firme na verdade
dessa mensagem, que é a mensagem do Evangelho. Se eles continuam firme, por que será que Paulo então quer trazer a lembrança? Você está falando, olha, eu quero que vocês continuem firmes. Por que Paulo está trazendo a lembrança? Certamente há entre esses irmãos e irmãs, pessoas que estão negando e invalidando a doutrina da ressurreição, seja com a sua falta de crença, ou com a sua crença errada acerca da ressurreição do corpo e da ressurreição de Jesus. E isso é perceptível quando a gente lê dos versículos 12 em diante. O primeiro versículo estabelece a conexão, a tríade desses três termos: o evangelho recebido, o evangelho continuado e o evangelho anunciado. É isso que Paulo trabalha, né? Aquilo que eu recebi, aquilo que vocês receberam, eu quero que vocês continuem naquilo que vocês receberam e que isso seja anunciado, como eu tenho anunciado a vocês. A tríade, então, estabelecida pelo apóstolo é o seguinte: o evangelho recebido, o evangelho continuado e o evangelho anunciado. O fluxo é justamente isso: a recepção, a permanência e a proclamação, como produto natural daquilo que o evangelho faz na nossa vida como cristão. Aquele que recebe o dom de Deus, ele compreende que o dom de Deus é recebido de Deus. Esse dom atua em nós, e uma vez que o dom é atuante em nós e através de nós, esse dom deve também ser compartilhado a outras pessoas. É isso que a gente vê então por meio dessa tríade: recepção, permanência e proclamação. Toda mensagem, todo dom de Deus, o dom da salvação é recebido de Deus, é atuante em nós, e Deus quer que nós compartilhamos isso com outras pessoas. A gente consegue observar isso nas histórias que a gente vê nos evangelhos, quando Jesus se encontra com as pessoas. E quando Jesus se encontra com essas pessoas e faz algo na vida dessas pessoas, essa pessoa, ela é tanto curada por Deus, ela recebe o dom de Deus, e instantaneamente o fruto natural é que ela proclame. Lembra o que acontece com a mulher Ciro-Fenícia, com o que acontece com a mulher samaritana, né, e tantos outros que tiveram esse encontro com Jesus, e que o fruto natural do encontrar-se com o Evangelho é fazer com que o Evangelho seja vivo em nós. Versículo 2, Paulo continua dizendo: por meio dele, do Evangelho, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. O versículo 2, ele traz então aqui uma afirmação, uma condicional e uma oposição. A afirmação é o seguinte: por meio do Evangelho vocês são salvos. E essa afirmação é geral, ela é verdade para todos. Nós recebemos a salvação por meio do Evangelho de Cristo Jesus. E esse Evangelho que depois vai ser esclarecido dos versos 3 ao verso 7. Nós fomos salvos por meio do Evangelho de Jesus. A condicional é se vocês retiverem a palavra como eu preguei, ou se a palavra foi atuante em vocês, então vocês foram salvos, né? Então o Evangelho, ele precisa também trabalhar em nós, para que essa palavra fique dentro de nós, a fim de que a salvação ocorra. A oposição é o seguinte: a menos que vocês tenham crido. E é interessante que nessa oposição há então a existência daqueles na comunidade que talvez afirmaram a fé em Jesus, mas que não retiveram a palavra, e porque não retiveram a palavra, a salvação não foi eficaz na vida dessas pessoas. Pessoas, como o texto diz aqui, que creram em vão, ou que tiveram uma fé vazia, uma fé inoperante. Pessoas então que foram para a comunidade e que talvez não receberam a mensagem verdadeira da salvação, creram em qualquer outra falácia, em qualquer outra mentira, se
convenceram de uma verdade falsa, mas que a verdade verdadeira não produziu frutos naquela pessoa. Porque aquele que se encontra com o evangelho de Cristo Jesus, o fruto natural é o recebimento do dom, é o trabalhar desse dom dentro dele, da salvação, e a proclamação desse dom para outras pessoas. Então Paulo, ele coloca a existências de pessoas dentro da comunidade, que podem até terem cridos, mas tiveram uma crença falsa, e por isso a crença dessas pessoas são crenças vazias, inócuas e inoperantes. Versículo 3, Paulo diz o seguinte: antes de tudo, eu entreguei a vocês o que também recebi. E aqui ele começa então a trabalhar o que é o evangelho. O que é esse evangelho que Paulo recebeu? Que poder que é esse da ressurreição que é operante naquelas pessoas? Então ele começa dizendo: antes de tudo eu entreguei o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Então, novamente, Paulo ressalta a importância daquilo que ele vai dizer. Quando ele diz antes de tudo, ele está dizendo, primeiramente, aquilo que é mais importante, eu recebi aquilo que eu estou entregando a vocês. E Paulo recebe de quem essa mensagem? Então, lá em Atos 9, quando ele se encontra com Jesus, depois ele vai receber a mensagem de Barnabé, vai receber a mensagem do apóstolo Pedro e de outras pessoas por meio da tradição apostólica, e isso então ele passa para outras pessoas. Então há essa dinâmica de passar e receber algo e passar esse algo para outra pessoa. Não só o movimento aqui da expansão é crucial, mas também o conteúdo daquilo que é compartilhado. Não só a ideia de que nós, quando recebemos, precisamos compartilhar, mas também o que nós compartilhamos. Uma vez que Paulo já estabeleceu que existem pessoas que possuem uma crença falsa, e que essa crença falsa é inoperante, e que essa crença falsa ela não produz frutos verdadeiros. Por isso ele também faz questão de agora do versículo 3b até o versículo 7, estabelecer o conteúdo real dessa mensagem do Evangelho. E a primeira verdade que Paulo anuncia aqui, o primeiro fato, é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. É interessante que Paulo escreve isso por volta do ano 53. Então a gente tem aqui a síntese, ou o resumo, o credo mais antigo que a gente tem na Bíblia acerca do Evangelho de Deus, da morte, do sepulcro vazio, da ressurreição e do compartilhar, ou da aparição de Jesus a outras pessoas. Então já no ano 53, Paulo estabelece esse credo. Nós, ou aqueles que vieram talvez do catolicismo, conhecem mais, mas nos primeiros séculos, século 2 a 4, a igreja estabeleceu o chamado credo apostólico. Alguém lembra aí do credo apostólico? E o que o credo apostólico diz? Em suma, o credo apostólico, ele traz justamente o que os primeiros apóstolos criam acerca da igreja, de Deus, da salvação e de temas importantes da fé. Olha o que o credo apostólico diz: creio em Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, e aí então, foi crucificado, morto, sepultado, e ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e mortos. Então esse era o credo da igreja, dos primeiros séculos, e Paulo já nos anos 53, ele fala acerca disso, de um Cristo que foi morto, crucificado, ressurgiu ao terceiro dia, participou da tumba vazia e que apareceu para várias pessoas. Então o primeiro fato que nós temos aqui é o fato de que Cristo morreu, e isso traz justamente a certeza, de que nós servimos esse Cristo que morreu, mas a palavra da cruz não termina com a morte de Jesus,
Porque a morte, o evangelho da cruz, aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 1,18, que o poder da cruz, né, é o evangelho de Deus. Se a morte, ou se o evangelho terminasse com a cruz, terminasse com a morte, o evangelho de Cristo seria como muitas outras religiões que terminaram com os seus profetas, ou com aquelas pessoas que eles criam mortos. Se a palavra final fosse a morte, então nós nunca teríamos a capacidade de um dia vencer esse último aguilhão, que é a morte. Só que a palavra final não é a palavra da morte, a palavra final é a palavra da ressurreição. E quando nós olhamos para essa verdade, o Evangelho de Cristo é o único que traz a possibilidade, que traz a ressurreição como cerne daquilo que a gente crê. Então aí a gente começa a caminhar sobre o motivo da nossa esperança. A nossa esperança não terminou no madeiro. E por isso quando nós olhamos para a cruz, ela se encontra vazia. Porque o madeiro não pôde pendurar o nosso Salvador. A palavra da cruz não é a última palavra. A palavra da ressurreição é a última palavra. A gente cantou aqui porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Percebe que a crença, aquilo que a gente percebe como futuro e como existência atual, tem a ver com aquilo que nós olhamos para Jesus, como nós enxergamos Jesus. Se Jesus é o Cristo morto, então a nossa fé está num Cristo morto. Mas se Jesus é um Cristo que morreu sim, pelos nossos pecados, como diz aqui, segundo as Escrituras, para se cumprir aquilo que estava nas Escrituras, mas que ressurgiu, então a nossa fé está nesse Salvador que está ressurreto, com um corpo glorificado, assentado à destra de Deus Pai, que nos aguarda e que um dia o nosso corpo será também glorificado e que nós estaremos com Ele. A morte do Messias não é uma mensagem que assusta ninguém. Não é uma mensagem que assusta Roma, não é uma mensagem que assusta os discípulos, né? Eles ficaram amedrontados, pelo contrário. Mas a palavra da ressurreição é uma palavra que contradiz aquilo que a gente compreende como realidade humana. Porque o Cristo ressurreto era o Cristo que enfrentava o Império Romano. Um Cristo morto de nada servia, mas um Cristo ressurreto, esse Cristo tinha a palavra final sobre a morte. E por isso que nos primeiros séculos eles fizeram de tudo para silenciar a palavra da ressurreição e para inventar histórias, anedotas, né, acerca do Cristo não ressurreto, né, de tantas outras desculpas e histórias criadas para falar Cristo não ressurgiu. Porque o próprio versículo posterior, versículo 16, salvo engano, Paulo vai dizer o seguinte: porque se Cristo não ressurgiu, então é vã a nossa fé. A mensagem do Evangelho da cruz, ela só tem poder porque nós cremos num Cristo ressurreto. O segundo fato que é estabelecido aqui no versículo 4, é que ele foi sepultado, e o terceiro fato, que ele ressurgiu ao terceiro dia. O sepultamento de Jesus e a morte afirma que verdadeiramente Cristo passou pela condição da tumba, do sepultamento. Ao contrário do que muitos estabelecem, né, que ele passou numa experiência de quase morte, de que o corpo dele foi escondido para que as pessoas não vissem, né, de que é uma experiência só dos discípulos, né. Quando Paulo estabelece que Cristo foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, novamente ele estabelece aqui, né, palavra autoritativa é das Escrituras, como o Antigo Testamento, como os profetas, como o Antigo Testamento olhava e predizia esse Cristo que viria, que morreria, que ressurgiria ao terceiro dia. E é por isso que a palavra da ressurreição passa a ter vida, porque o terceiro fato é que o Cristo ressurgiu, e ressurgiu no tempo histórico. Quando ele diz assim, ressurgiu ao terceiro dia, Paulo faz questão de trazer na história, na cronologia. Existiram 3 dias de escuridão, 3 dias de um Cristo, do Deus, homem, morto, sepultado numa tumba. Os dias mais escuros talvez da humanidade.
Mas a escuridão desses 3 dias não puderam segurar a claridade e a luz do Cristo ressurreto. É porque no 3º dia, a tumba ela estava vazia, porque tiveram várias testemunhas, é que hoje a gente, depois de 2000 anos, nós podemos depositar esperança, fé e crermos na ressurreição de Jesus. Percebe como isso é central, aquilo que a gente crê? Como a ressurreição tem a ver com aquilo que é de mais importante para a nossa fé. Há inúmeras referências que falam sobre essa ressurreição ao 3º dia, né? A gente vê lá nos evangelhos, Cristo várias vezes citando, né? Porque eu vou, mas eu vou voltar, né? Ao 3º dia. Lucas 24, 46, por exemplo, ele diz assim: assim está escrito, que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos ao 3º dia. O 4º fato é estabelecido dos versículos 5 a 7, quando Paulo diz o seguinte: apareceu, agora a aparição de Cristo, a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por 500, depois foi visto, dos quais a maioria ainda vivem, e alguns dormem, depois foi visto a Tiago, e depois foi visto por todos os apóstolos. Então Paulo faz questão em trazer justamente essa cronologia, né, do Cristo que foi morto pelos nossos pecados, ele foi sepultado, a tumba estava vazia, ao 3º dia ele ressuscitou segundo as Escrituras, e não só ele ressurgiu, né, porque se alguém falar, olha, ele ressurgiu, essa palavra poderia ser a criação de qualquer pessoa, a criação dos apóstolos para continuar a mensagem do Cristo, para que a mensagem do Cristo pudesse não morrer. Mas quando Paulo estabelece, as Escrituras também estabelecem, que Cristo, ele apareceu às pessoas, isso se torna agora um fato histórico da ressurreição de Cristo. Porque Pedro experimentou a ressurreição de Cristo, porque os 11 discípulos experimentaram, viram o Cristo ressurreto, porque Paulo viu o Cristo ressurreto, porque Tiago, irmão de Jesus, viu o Cristo ressurreto, porque os 500 viram o Cristo ressurreto, porque os apóstolos e discípulos, e aí se entende um grupo maior que segue, viram o Cristo ressurreto. Paulo traz então aqui de uma forma física e verificável justamente a aparição desse Cristo. E é a aparição de Cristo que traz a realidade do fato na história, do Cristo que não está morto, mas do Cristo que ressurgiu. Essa afirmação é o que diferencia a nossa fé como cristãos. O próprio apóstolo, ele vai dizer, né? Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. E aí a gente vê então na história quantos ataques tiveram a fé cristã, justamente no âmbito de destruir a ressurreição de Cristo. Mas aqui, quando nós vemos aqui, e a gente enfrenta isso, na nossa época moderna, o discurso da ressurreição ainda é um discurso estranho aos nossos ouvidos. Talvez não aqueles que creem, que depositem a fé no Cristo ressurreto, mas as pessoas que não creem em Jesus, falar para elas que Cristo ressurgiu aos 3º dias, elas vão ter a mesma reação que os corintianos tiveram aqui. Como que a gente pode crer na ressurreição se não existe ressurreição? E se não existe ressurreição, como Cristo pode ter ressurreto? Porque justamente aqueles que depositam a sua fé na materialidade da existência, com um ceticismo tão grande que só consegue enxergar aquilo que é visto, aquilo que é palpável, aquilo que pode ser provocado e visto cientificamente, eles não conseguem reconhecer os mistérios da fé e os mistérios da atuação de Deus. De um Deus que opera milagres. E esse ceticismo moderno traz justamente esse tampão aos nossos olhos e faz com que a gente duvide do mistério e da ação de Deus. O campo da ressurreição, o campo do milagre, o campo da atuação de Deus está muito além do nosso campo etéreo, do nosso campo terreno, do nosso campo da nossa materialidade. Com certeza, com os nossos olhos, a gente não consegue perceber a grandeza da ressurreição, a grandeza do Cristo ressurreto, do Cristo que ainda hoje faz milagres. Muito mais do que a gente pode crer, muito mais do que a gente pode imaginar. As nossas afirmações não podem, de maneira alguma, encaixotar a ação do próprio Cristo,
que supera tudo aquilo que a gente prevê ou diz acerca dele. Deus é muito mais do que aquilo que a gente afirma. Deus é muito mais do que aquilo que a gente pensa. Deus é muito mais do que aquilo que a gente percebe acerca dele. A ressurreição, ela traz justamente essa convicção, essa esperança. Percebe, o ser humano é fascinado com a vida pós-morte. As pessoas vivem a sua vida nesse dilema, se questionando. E por que é importante nós cremos de forma correta? Porque isso vai determinar a forma com que a gente vive a nossa vida. Por fim, dos versículos 8 a 11, Paulo retrata acerca da sua própria experiência com o Cristo ressurreto, do seu encontro pessoal com o Cristo ressurreto. E Paulo diz o seguinte: por último, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça eu sou o que eu sou, e a sua graça me foi dada e concedida, não se tornou vão. Pelo contrário, eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creem. Paulo, por último, retrata o seu testemunho pessoal, a sua relação pessoal com a ressurreição de Cristo. Ele agora traz a junção da dimensão da proclamação, do falar de Cristo, acerca de Cristo, do Evangelho, com a dimensão da confissão e do envolvimento pessoal acerca daquilo que é informado. Paulo não está falando apenas daquilo que ele escutou, ou daquilo que ele foi informado, ou daquilo que ele recebeu, mas Paulo está falando de um encontro pessoal que ele teve com o Cristo ressurreto. A mensagem não apenas passou por ele, mas a mensagem o transformou de dentro para fora. O Evangelho não é algo apenas que é escutado, o Evangelho é algo que transforma quem somos. O credo não é apenas uma tradição passada. O texto, o Evangelho, é poder de Deus para transformação pessoal da forma que a gente vive a nossa vida. O apóstolo contrapõe justamente a sua visão acerca de si e a visão da graça. Vou levar um tombo aqui. A sua visão sobre si e a visão da graça sobre ele. O que ele diz sobre si, né? Eu sou o último dos apóstolos, o mais indigno. Eu fui perseguidor da igreja. Eu nem merecia ser chamado apóstolo. Mas pela graça, eu sou o que eu sou. Pela graça, nada disso foi em vão. Pela graça, eu trabalhei muito mais do que todos. Paulo começa com um termo extremamente forte. Ele diz que ele é como um nascido fora do tempo. O termo grego literalmente expressa aqui que a época em que Paulo se converteu é a época errada. A definição poderia ser assim: eu tive um nascimento prematuro, um aborto espontâneo. A ideia é que, diferente dos outros apóstolos, que tiveram o seu período natural de maturação ao se encontrarem com Cristo ressurreto, andaram com Cristo, até que um dia viram o Cristo ressurreto, Paulo foi como um parto a fórceps. Foi lá, foi arrancado antes da hora, e teve o seu encontro, então, narrado lá em Atos 9, de uma forma não natural. E por isso, quando ele olhava para si, ele fala assim: olha, eu sou um parto não natural, eu sou um aborto espontâneo, porque eu fui perseguidor da igreja, eu sou o menor desses apóstolos. Mas o que foi de anormal que aconteceu comigo, pela graça, isso promoveu salvação para outras pessoas. As verdades do texto, dos versos que a gente leu aqui, afirma justamente o evangelho da salvação, da ressurreição, que nos traz uma nova visão acerca daquilo que fazemos e para onde a gente caminha. E aqui a gente pode finalizar com as mesmas perguntas que a gente iniciou. O que esperamos? Qual é a nossa esperança? O que nós cremos? O que nós fazemos enquanto esperamos o que esperamos? E para Paulo, essas perguntas são respondidas da seguinte forma:
esperamos o dia em que os nossos corpos experimentarão da ressurreição e serão transformados e glorificados. Esperamos pela ressurreição. Cremos contra toda racionalidade, impossibilidade e descrença que o mundo moderno nos impõe. Enquanto esperamos, permanecemos, continuamos, caminhamos, transmitimos tal esperança, sabendo que é o poder da ressurreição, o poder do Evangelho em nós, que é operante e não por causa de nós. Olhamos, esperamos, cremos que um dia todos nós, num piscar de olhos, seremos ressurretos, o nosso corpo será glorificado e viveremos para a eternidade com Cristo Jesus. A nossa esperança não deve, e Paulo diz, como é maldito, ou como é triste, ou o mais infeliz dos homens, é aquele que coloca a sua esperança aqui, nessa terra. E claro que a gente deve promover o reino de Deus enquanto vivemos aqui, mas compreender que o reino de Deus nunca vai chegar na sua magnitude total, 100% aqui é onde a gente vive. A gente vai ver resquícios da imagem de Deus, resquícios do reino de Deus, mas também o pecado habita, e a gente vai ver resquícios desse pecado, dessa corrupção, daquilo que traz tristeza e tanto sofrimento e tanta angústia para o ser humano. Mas a gente, quando olha para frente, a gente sabe que a nossa esperança com Cristo é essa esperança da ressurreição. Eu quero, como Paulo, lembrar e anunciar. Lembrar aqueles que vivem como se isso não fosse uma verdade. De que a verdade da palavra final é da ressurreição e não da nossa morte. E anunciar para aqueles que talvez não creem nisso e que não conseguem com a sua mente explicar, né? Como diz uma música, ninguém explica Deus. As coisas de Deus não são para ser explicadas, né? Elas são para serem cridas. E quem sabe, depois de crermos, Deus há de revelar para a gente alguma coisa acerca do conhecimento dele, como já está nas Escrituras. Que nós possamos depositar o nosso coração. E se você ainda não tem essa atitude de crença em Cristo Jesus, amanhã não é o dia, é hoje. Isaías diz, hoje é o dia de que nós recebemos a mensagem de Deus. É hoje que Cristo proclama para a gente a esperança da ressurreição. Precisamos depositar a nossa esperança nele. E hoje, nessa noite, é noite de você fazer essa oração do Cristo ressurreto. Deus, eu quero um dia estar contigo. Eu quero crer não só na ressurreição, mas eu quero crer na morte, no sepulcro vazio, no Cristo ressurreto, no Cristo que está visível, vivendo à destra de Deus Pai. Hoje à noite nós depositamos a nossa fé em Jesus. E se você não tem essa fé, eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos. Toda a igreja vai estar fechando os seus olhos. Que você levante as suas mãos. E que você faça essa oração. Deus, eu preciso que o Senhor me dê essa esperança. Eu não consigo ter essa esperança. Pelos meus olhos, eu não consigo perceber essa verdade. Mas assim como Cristo se revela a Tiago, a Pedro, aos discípulos, aos 500, Cristo se revela a mim nessa noite. Se revela ao meu encontro, se encontra comigo para que eu possa colocar a minha crença no Senhor. Pai, eu quero colocar cada pessoa que está aqui diante do Senhor nessa noite. Eu quero orar, Jesus, para que a ressurreição não seja apenas mais algo tão distante que nós olhamos, Pai, mas que seja o cerne daquilo que nós vivemos, para onde nós caminhamos, para onde nós andamos. Deus, se tem alguma pessoa aqui que talvez não se encontrou com Cristo ressurreto, que o Senhor nessa noite possa incomodar essa pessoa, que o teu Espírito possa ir ao encontro dessa pessoa, que ele se encontre com a tua revelação e que o poder da tua mensagem traga transformação, esperança ao desesperado. Traga, ó Deus, Pai, vida ao que está morto, traz luz àquele que está na escuridão,
traz palavra de vida, aonde há palavra de morte. Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor e pedir que o Teu Espírito Santo opere em nós, ó Pai. Pai, que nós não venhamos nos esquecer dessa verdade que o Senhor afirma na Tua palavra: Cristo está vivo. Cristo está vivo, e não está vivo apenas no nosso coração, Ele está vivo à direita de Deus Pai. Ele está vivo nos céus, da onde nós nos encontraremos com Ele. Ele está vivo e atuante nos corações. Pai, nós colocamos a nossa esperança em Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Nesse momento eu gostaria de convidar, aqueles que possuem já essa fé em Cristo Jesus, a participarem desse momento tão importante que é a ceia do Senhor. Mensalmente, a gente traz à memória o sacrifício de Jesus. Com a ceia, a gente olha para trás, para o presente e para o futuro, para a ação de Deus que Ele fez lá atrás, para aquilo que Ele continua fazendo, a salvação operante, e para o Cristo ressurreto que voltará. Ao celebrarmos a ceia, nós proclamamos que um dia nós cearemos com Cristo Jesus. Por isso eu gostaria de convidar, eu queria convidar a Vanderleia e o Josias para estarem aqui na frente fazendo a distribuição dos elementos. Eu queria convidar você nesse momento de introspecção, de reflexão pessoal, para pensar naquilo que foi pregado nessa noite, e fazer realmente desse memorial, um memorial da ressurreição de Cristo, daquilo que a gente crê acerca da ressurreição de Cristo. Enquanto o Júlio e a Vera cantam aqui um louvor, os nossos diáconos aí vão estar distribuindo os elementos da ceia. Um pouquinho mais alto, por favor, o playback lá, por gentileza. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vamos cantar todos juntos, esse lindo hino sobre a maravilhosa graça. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza, eu vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus, louvai. Maravilhosa graça, traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei a Deus, louvai.
Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Amém? A importância do ensaio, né? Que o hino fica gravado na mente. Tivemos um problema ali no playback, mas louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Não serviu os irmãos, né? Esperar os irmãos ali. Pegou o elemento suco também? Ainda não? Pega o suco. Isso. Acredito que não. Então diz lá, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice da nova aliança, dizendo: esse é o meu sangue, que é derramado por vocês. Por isso, todas as vezes que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que eu venha, né? É o que nós falamos hoje, né? A morte de Cristo até que Ele venha nos pegar, né? Nos ressurgir, né? Por meio da ressurreição dos nossos corpos. E é isso que nós afirmamos quando nós participamos da ceia, juntos, esperando o nosso Salvador. Vamos todos participar do pão e depois, logo em sequência, também participar do cálice. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque a Tua palavra é viva, obrigado porque o Teu Espírito é atuante, obrigado, Deus Pai, pela mensagem da cruz, pela mensagem da ressurreição. Que nessa noite, ó Deus Pai, nós possamos ir para as nossas casas com uma certeza: o Senhor está vivo. Por isso nós queremos cantar, finalizar este culto a Deus Pai, declarando que o Senhor vive, que o Senhor está vivo. Queremos não apenas falar com os nossos lábios, mas declarar com o nosso coração essa certeza no qual nós temos. Obrigado, Jesus. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar mais um louvor, depois a gente vai estar dando a bênção apostólica. Vamos declarar que Ele vive. Não, é porque Ele vive. Foi. Deus enviou
Ele vive, posso crer no Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Tenha uma excelente semana.